Nesta terra me fez habitar, e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou, me ama. Graças ao Deus que me fez filho seu. Não mereço, mas tenho o amor de Deus. Me socorre nas lutas aqui e diz: tem fé em Deus, posso te ajudar. O que é impossível pra ti, vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei, Rei da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou, trouxe e me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Grande amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia, aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele,
Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Muito bem, vamos falar um pouco sobre o resultado de estar na presença de Deus. E, ao mesmo tempo, provar que aquilo de verdade é a presença de Deus e que aquele indivíduo esteve na presença de Deus. Nós poderíamos passear por dentro das Escrituras e tomar as características de pessoas que uma vez entraram na presença de Deus. E aí você vai ver o caráter deles dali em diante, ou seja, depois deles terem se encontrado na presença de Deus. Suas reações, suas atitudes, seus comportamentos, suas palavras, sua maneira de falar, a maneira de você reagir diante dos fatos. Tudo isto vai mostrar se você realmente esteve na presença de Deus. Porque há tantas coisas que as pessoas dizem hoje que estiveram na presença de Deus e não estiveram. Às vezes você pode estar dentro de uma igreja, dentro de um grupo de pessoas muito refinado, e ainda você não estar na presença de Deus. Mesmo você estando envolvido no meio de um povo que está na presença de Deus. Mas, falando do indivíduo, se aquele ou aquela pessoa realmente entrou na presença de Deus. E nós podemos ver isso olhando dentro das Escrituras, observando as coisas dentro da palavra de Deus. Você vai saber se realmente você esteve na presença de Deus, ou se foi uma sensação, ou se foi uma manifestação de um dom carismático apenas. E isso não significa que você entrou de verdade uma vez na presença de Deus. Você pode até ter um dom, você pode até profetizar, você pode até ver visões e ainda não ter entrado realmente na presença de Deus. Muito bem, nós poderíamos tomar Adão, quando ele caiu, se distanciou de Deus. Mas quando Deus desceu para falar com Adão, logo você viu
ou cada um que lê as escrituras ali, vai perceber que Adão fugiu e tentou se esconder da presença de Deus. E logo ele viu que estava nu, que estava caído, distanciado, desobedecido a Deus. Você sabe, uma das coisas que mostra que você entrou na presença de Deus é quando você começa a reconhecer os seus pecados e a saber que você errou. E então, em seguida, vem aquela reação, aquele clamor por misericórdia. Nós podemos ver isso em Abraão, quando ele esteve diante de Deus. Ele também reconheceu suas falhas. Ele enxergou suas falhas. Moisés, quando esteve na presença de Deus, ele sentiu as suas misérias. Ele viu quão pequeno ele era, a ponto dele estar todo trêmulo, sem até mesmo poder olhar para aquilo que estava diante dele. Sabe, irmãos, uma pessoa, um homem, uma mulher, quando entra na presença de Deus, a primeira coisa que você percebe é que ele enxerga que ele não é nada, que ele é um ninguém, e clama por misericórdia. Foi o que aconteceu com o jovem Isaías. No capítulo que nós acabamos de ler, no verso 5, ele sentiu que estava perdido. Ele se sentiu um pecador. E logo então houve uma confissão. Ele viu, enxergou a grandeza de Deus, a santidade de Deus. E ele viu que não era nada. Ele disse: ai de mim que estou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros. Estou perdido. Perecendo aqui estou perdido. Quando ele viu aqui, esteve diante daquele Deus santo. Vamos tomar cada homem, cada mulher, cada pessoa que uma vez entrou na presença de Deus. Qual foi a reação deles? Nenhum deles bateu no peito estufado, dizendo: eu sou digno, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas a única expressão que se ouviu de seus lábios foi esta: ai de mim, aparta-te de mim, porque sou um pecador. Então, esta é uma reação que vem acompanhando cada ser humano que uma vez entra na presença de Deus. Ele clama por misericórdia, ele clama por perdão. Isso mesmo, Saulo de Tarso, quando ele entrou na presença de Deus, ele tornou-se um nada. Sim, de um doutor da lei, de um fariseu dos fariseus. Ele se tornou como se fosse um nada quando ele se encontrou com Deus. Antes de dizermos que temos entrado na presença de Deus, cabe a cada um examinar qual é a reação que tem entrado em você. Se você está inchado, pensando ser alguma coisa, você ainda não entrou na presença de Deus.
Um homem, quando entra na presença de Deus, ele se dobra, ele se torna um serviçal, ele pode lavar os pés do seu irmão. Sim, ele pode se tornar um tapete para o seu irmão, mas ele nunca fará do seu irmão um tapete. Não. Se uma vez ele esteve na presença de Deus, ele se dobrará, ele se tornará o menor dentre todos, cumprindo o que Jesus disse: aquele que quer ser o maior entre vós, seja o vosso serviçal. Isaías clamou por misericórdia. Ele enxergou os seus erros, enxergou as suas misérias ali. Paulo também enxergou as suas, a ponto dele exclamar: miserável homem que sou. Todo homem que uma vez entrou na presença de Deus, você nunca viu eles tentando se projetar a si mesmo, tentando se manifestar como se fosse uma grande pessoa. Mas o contrário, quando ele entra na presença de Deus, ele diz: não sou eu mais que vivo, é Cristo quem vive em mim. Na verdade, aquele homem orgulhoso, presunçoso, ele se torna um nada, ele se torna um prisioneiro de Cristo, ele se torna um peregrino. Isso mesmo, foi isso que Isaías disse: ai de mim que estou perdido nesta hora. E ele pôde clamar por misericórdia, clamar por graça, por socorro. Oh, que coisa! Isso não é um grande exemplo para nós? Quando a Bíblia diz: revesti-vos de humildade, não de soberba, não de orgulho, não de arrogância, mas revesti-vos de Cristo. Sim, de sorte que haja em vós o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Mas um homem, uma mulher, um jovem, uma moça, fora da presença de Deus, quando ele entende ou acha que ele não está na presença de Deus, é quando ele blasfema, é quando eles se tornam cobiçadores das coisas do mundo, porque ele começa a pensar que Deus não está presente, ele começa a achar que Deus não está ali. Isso mesmo, mas deixa ele uma vez entrar na presença de Deus, logo ele dirá: ai de mim, porque sou um pecador. Quando ele percebe que está na presença de Deus, logo ele muda o seu palavreado, ele muda os seus pensamentos, ele muda os seus sentidos. Isso mesmo, quando a mulher samaritana entrou na presença de Deus, ela foi transformada. Logo ela deixou a sua velha vida, logo ela sofreu uma mudança, a sua conversa mudou, seu palavreado mudou. Vê, quando Pedro achava que estava fora da presença de Deus, ele estava lá todo descuidado,
nu, pescando, não estava incomodado com nada, bem à vontade, bem largado, né? Despreocupado com a palavra, despreocupado com Cristo, como se tudo tivesse acabado. Mas, irmão, de repente, o Senhor apareceu na praia, e logo quando ele reconheceu que era, os discípulos disseram: Pedro, é o Senhor que está aí. É o nosso Senhor, é o nosso Redentor. Aquele que ressuscitou dos mortos está de pé ali na beira da praia. Pedro se jogou dentro da água porque estava nu. Sabe o que era isto? E clamando: aparta-te de mim, porque sou um pecador. Ele reconheceu que Cristo estava ali. Quando ele caiu em si, percebeu que ele estava na presença do Deus Santo, logo ele procurou se cobrir, se esconder. Mas, irmãos, antes disso ele estava bem à vontade. Mas agora aí está. Não é assim também com muitos crentes, muitos homens, muitas mulheres. Hoje, quando eles pensam que estão ausentes da presença de Deus, eles começam a beber, eles começam a farrear, eles começam a blasfemar. Mas deixe eles ter conhecimento que a presença de Deus está ali. Logo a coisa muda por completo. Logo as palavras mudam, as atitudes mudam. Sim, a maneira de agir muda, porque ganha-se consciência de que se está na presença de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Saulo de Tarso. Depois de entrar na presença de Deus, foram mudados. Foi assim com Jacó. Depois de ter uma experiência direta com Deus, foi transformado, foi mudado, foi marcado, e a marca foi tão forte que depois ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Tornaram-se peregrinos em uma terra estranha, em busca de uma pátria celestial. Oh, irmãos, em nome de Jesus Cristo, que possa cada crente estar na presença de Deus e tomar aquele caminho com os poucos desprezados do Senhor e seguir em frente, sabendo que a sua pátria, a sua herança não está aqui embaixo, mas estamos em busca de uma cidade cujo artífice e arquiteto é Deus. Eles peregrinaram por isso, e cada um dos filhos dos eleitos de Deus, nesta dispensação, quando ganha consciência, quando aquela certeza desce que eles estão na presença do Deus vivo, eles mudam a sua maneira de agir. Eles não vivem mais perambulando com pessoas que não têm pátria, que não têm esperança, mas eles caminham como filhos do rei aqui embaixo. Eles sabem que estão continuamente na presença de Deus. Pai bendito, Deus maravilhoso, em teu santo nome, Pai, que o doente possa ser curado nesse instante, a pessoa fraca seja fortalecida nesta hora, o Espírito Santo possa vir e varrer
todos os pecados nesta hora e conceder graça, firmeza aos pés que manqueja. Tenha misericórdia nesse instante, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada homem, cada mulher, cada ser humano possa nesse instante saber que Tu és um Deus vivo e que cada um de nós estamos diante de Ti. Abençoa o Teu povo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.